Uma explicação simples de absolutamente tudo. A explicação simples sugere que uma unidade universal de consciência carrega todas as informações que se manifestam como nosso contínuo tempo-espaço particular. Esta unidade universal de consciência é o algoritmo primordial do conjunto de leis que governam o nosso universo. Algumas pessoas chamam isso de Deus, outras pessoas pensam que tudo pode ser resumido em matemática e física. Uma cosmologia simples do universo. Antes do início, antes do espaço e do tempo, não havia nada além de pura consciência. E a consciência não tinha padrão nem forma, apenas consciência. A explicação simples chama a consciência pura que existe fora do nosso universo de metaverso. No original grego, meta significa uma ideia acima, além do tema da discussão que traz maior compreensão e contexto ao tema. Neste caso, o tema é a natureza do universo. Para compreender melhor o nosso universo, a explicação simples começa com aquilo que está além deste universo, o metaverso. Este metaverso tem muitos nomes em muitas tradições. O grande Eu Sou e Deus Pai, na Torá e na Bíblia, Set e Parambrahma nas escrituras hindus, o Tao e Wu Ming em textos chineses antigos e o Absoluto na filosofia moderna. Então, a consciência teve um pensamento que se desdobrou em inúmeras dimensões. Este metaverso multidimensional ainda carecia de espaço e tempo, mas agora vibrava com um potencial matemático ilimitado. Num piscar de olhos, todo o universo foi imaginado na plenitude da sua complexidade, desde o mais ínfimo quanta até o maior corpo astral. Todo animal, vegetal e mineral, cada elemento, tudo, no momento em que este pensamento ocorreu, o metaverso concebeu todos os princípios organizadores necessários para moldar e sustentar o espaço e o tempo, a energia e a massa. Tudo estava em equilíbrio ideal. Todo o sistema estava teoricamente em sintonia, cada função perfeitamente executada, a consequência de cada ação antecipada, compreendida e planejada até o enésimo grau. E foi tudo bom. Depois que o metaverso formou um pensamento específico, o pensamento tornou-se um objeto no grande mar do não-pensamento. Onde havia apenas consciência pura, agora existia algo, o pensamento, a fim de preservar a tranquilidade imperturbável do metaverso. O pensamento isolou-se da consciência pura, concentrando-se no interior, e ao fazê-lo, formou uma bolha em forma de toroidal em torno de si. Onde havia apenas o nada tranquilo do metaverso, agora havia o pensamento e a ação dirigida, iniciando o tempo sequencial. Neste dia em que o tempo começou, a consciência envolveu o nosso universo, formando uma fronteira entre nós e o infinito. A mente assumiu uma forma. Esta membrana, em forma toroidal, é composta pelo pensamento consciente e pelo seu conceito deste universo separado do metaverso, informe e operando por conta própria.
A explicação simples chama esse toro original unidade universal de consciência. O conteúdo do seu pensamento é todo o logos do universo. A Bíblia coloca dessa forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logos estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, e sem este Logos, nada do que foi feito se fez. O que levanta a questão: como é possível um objeto, nosso universo, repouse dentro do metaverso informe, sem afetar sua natureza indiferenciada? Como podem o espaço e a dimensionalidade, o tempo e a atemporalidade, a mudança e o imutável coexistirem sem tocar o metaverso intocável? Este paradoxo é facilmente resolvido imaginando que a própria membrana toroidal possui uma superfície fractal semelhante ao floco de neve de Koch. Como você pode ver, através das divisões infinitas, o perímetro da figura torna-se infinitamente complexo e longo, enquanto o interior do floco de neve bidimensional de Koch permanece finito e contido na figura, nunca alcançando o exterior. Agora imagine aplicar as divisões de Koch à superfície do toro de unidade de consciência universal, com as divisões voltadas para fora. À medida que a membrana se divide em direção ao infinito, o espaço interno permanece finito e contido, mantendo imaculada a unidade indiferenciada do metaverso. O efeito desta superfície fractal infinitamente recursiva pode ser comparado ao de um campo de força de invisibilidade implantado em torno do nosso universo, ou seja, o que acontece no nosso universo permanece no nosso universo. O pensamento concentrado da unidade de consciência universal concentrou-se internamente num ponto singular de potencial energético ilimitado, suficiente para semear o nosso universo. A concentração deu origem a forças toroidais que geraram ondas energéticas. Nosso universo começou a se expandir à medida que a energia explodia no toro do espaço, saindo do campo do ponto zero no centro. Em sânscrito, Ananda significa energia e alegria. A explicação simples sugere que a consciência organizada combinou-se com Ananda e começou a emitir os blocos de construção do universo. A forma dá origem a forças toroidais que explodem no espaço dimensional como padrões de energia, culminando em quantamateriais. Os cosmólogos referem-se a este evento energético inicial como Big Bang. À medida que o toro interior do nosso universo se expandia, repetidamente ecos pálidos da unidade de consciência universal ligavam-se às partículas que saíam do Big Bang. Em sânscrito, esses menores quantamateriais são conhecidos individualmente como Anu e coletivamente chamados de Maya, ou criação. Avidya, sânscrito para perda de consciência ou delusão, é um subproduto necessário da instanciação material, pois cada ponto de vista individualizado no tempo e no espaço substitui a consciência universal e não localizada.
A unidade de consciência universal pulsa com concentração no nascimento de cada coisa em nosso universo. Essas pulsações afunilam ondas de consciência para dentro da fronteira da unidade de consciência universal em direção à criação, informando cada novo pedaço de material com sua própria unidade de consciência à medida que emerge do portal universal do aqui agora. As partículas entram no nosso universo a partir do campo do ponto zero no centro, explodindo para fora, preenchendo o nosso universo a partir do meio. A membrana fractal externa pressiona para dentro para conter a energia que explode para fora. A matéria flui para fora do meio, repelida pela energia que flui do centro para o universo, e a coerência pressiona para dentro a partir da fronteira universal externa. Experimentamos a energia repulsiva como alegria e excitação, e a energia contida como amor e segurança. Este é o ponto da criação em que a unidade de consciência universal é tradicionalmente referida por nomes como Deus, o Criador, Sakti e Mãe das 10.000 coisas. O tempo passa e a criação torna-se mais complexa à medida que as partículas subatômicas se aproximam umas das outras, de acordo com os princípios de organização concebidos pelo metaverso e postos em movimento pela unidade de consciência universal. E as partículas unidas para formar átomos, átomos para formar moléculas, moléculas para formar organismos unicelulares. Os organismos unicelulares diversificaram-se na panóplia completa da vida, e cada um desses blocos de construção materiais veio equipado com sua própria unidade de consciência. Cada unidade de consciência sabia que papel específico precisava desempenhar para ajudar o universo a criar-se e a sustentar-se, pois cada unidade de consciência poderia descodificar e instanciar a sua própria peça especial do ideal metaversal. Em cada estágio, ao longo do caminho do simples ao complexo, as unidades de consciência são cada vez mais sofisticadas na sua capacidade de regular e gerir a sua existência. Sustentar a criação requer um fluxo ininterrupto de organização e intenção, canalizando-se para dentro a partir da fronteira que separa o nosso espaço e tempo do metaverso em geral, tal como o puro potencial derramando-se no poço gravitacional de um grande buraco negro. Os nossos futuros possíveis tornam-se cada vez mais limitados à medida que se afunilam em direção ao cadinho do aqui agora, no coração da criação. Aqui agora, todos os potenciais entram em colapso quando apenas um curso de ação é realizado. Geralmente, nos referimos ao potencial colapsado como história. O futuro é um potencial não colapsado. Há um número infinito de futuros potenciais que se tornam cada vez mais limitados à medida que se aproximam do aqui agora. Aqui agora é o portal da escolha singular. A flecha do tempo flui para baixo através do meio do toro, passando pelo aqui agora e emerge no passado como uma linha de história singular. Karma é a consequência de escolhas históricas feitas aqui e agora. Karma é o mecanismo através do qual as consequências do comportamento informam o potencial futuro. Karma é uma força de influência que surge da história da tomada de decisões de cada unidade de consciência no universo.
Cada unidade de consciência gera seu próprio karma. Todos somos afetados pelo karma uns dos outros. Quanto mais uma unidade de consciência tem em comum com outra unidade de consciência, mais ela é afetada pelo karma da outra. Nosso karma agregado afeta toda a criação. O Tao Te Ching, ou Livro do Caminho, é uma antiga coleção chinesa de 81 versos de sabedoria no modelo de explicação simples. O Tao de que fala o Lao Tzu refere-se a informações metaversais e aos princípios da organização que informaram nosso universo desde o momento anterior à criação, também conhecido como Unidade Universal de Consciência. Sua unidade de consciência pessoal de memes e karma terrenos, a não-ação refere-se a permitir que a unidade de consciência universal original direcione sua unidade de consciência pessoal para o bem maior. Aqui está o verso 53 do Tao Te Ching, que traduzi diretamente para a terminologia de explicação simples, de tradução literal de Jonathan Starr. Se os responsáveis possuíssem o mínimo de compreensão, eles não seguiriam nada além do grande caminho metaversal e temeriam desviar-se do seu caminho principal. O grande caminho metaversal é muito fácil de percorrer, mas os responsáveis preferem seguir estradas secundárias. A sede do governo é excessivamente bem cuidada, enquanto os campos do país estão cobertos de ervas daninhas e armazéns estão praticamente vazios. Vestidos com roupas lindas, ostentando os melhores dispositivos, empanturrando-se de comida e bebida, repletos de mais bens do que poderiam usar. Isso é reconhecido pelo que é a ostentação dos ladrões. Este é o oposto do caminho metaversal, realmente. A explicação simples do versículo 53 é que os responsáveis tomariam decisões melhores se não se apoiassem em seu próprio entendimento egoísta, mas seguissem os princípios da organização metaversal. Isto é expresso metaforicamente como permanecer centrado no caminho, usar o toro como modelo visual para permanecer centrado é assim. Não centrar as decisões no plano metaversal leva à tomada de decisões egóicas, o que é referido como seguir caminhos laterais. As decisões egocêntricas tomadas por funcionários do governo, por definição, colocam os seus interesses acima daqueles que estão sob seus cuidados. Isso ocorre porque, quando nos desviamos do caminho central da sabedoria, nossas escolhas são ditadas pelo karma e pelos memes pessoais, e não pelo bem maior. Se o trabalho de cada unidade de consciência é chegar aos outros com amor, ajuda e informação, isso vale duplamente para aqueles que estão no topo da pilha hierárquica. A própria razão do governo é o cuidado e a alimentação dos governados. Para aqueles que estão no comando, ignorar seu mandato celestial em favor de emplumar seus próprios ninhos é um abuso de poder. Tal abuso pode prosperar durante algum tempo, mas não pode ser mantido, pois vai contra o plano metaversal. O versículo 53 diz que os excessos extravagantes praticados por aqueles que estão no poder ocorrem às custas da população em geral. Lao Tse comparou tal extravagância às custas dos outros à jacância dos ladrões. Ele termina o versículo com duas exclamações para esclarecer o assunto realmente.
Os leitores da Explicação Simples já devem ter percebido que o versículo 53 não se refere apenas à sociedade humana, mas se aplica igualmente bem a todas as outras unidades de consciência, sejam elas partículas subatômicas, células ou o que quer que seja. Um dos artigos favoritos do blog que descreve a natureza hierárquica do universo. Depois de ver como alguém que governa os outros, você estará mais perto de compreender como o versículo 53 se aplica à sua vida e à sua tomada de decisões.